Boa noite, gente boa. Boa noite. E a graça e a paz do Senhor Jesus esteja envolvendo nossos corações e mentes nessa noite, amém? Amém. Eu quero compartilhar com vocês o que está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Aqueles que acharem, coloquem-se de pé, por favor, tá? Levantar sem ter achado não, né, gente? Aqueles que acharem, coloquem-se de pé, por favor. E aí pede ajuda para o colega, para eu saber a hora que é para eu começar. Eu sei que eu estou de pé antes de achar, mas é porque eu já estava aqui, entendeu? Então só um instantinho. E aí alguém ajuda o colega aí. Não é problema a gente ter dificuldade para achar, acontece. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Eu peço que eu ia pedir para projetar o slide para a gente ir para a Bíblia mesmo, mas tudo bem então. Então vamos todo mundo ler, o texto está projetado ali, tá legal? Obrigado, tá, minha irmã? Vamos lá. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Os irmãos podem sentar e eu peço por gentileza que a irmã projete o slide com o tema dessa noite. E a proposta que eu tenho, para algumas pessoas ela pode parecer audaciosa demais, para algumas podem parecer fantasiosa demais, para alguns pode parecer triunfalista, mas eu creio num Jesus que falou que nós poderemos nele ter uma vida abundante. E eu tenho certeza que, independentemente de uma pessoa concordar ou não com a nossa declaração doutrinária, essas pessoas elas também querem receber uma vida abundante. Eu desconfio que talvez elas não acreditem que nós tenhamos a vida abundante que Jesus disse que nós teríamos. Então eu desconfio que muita gente que não abraça a fé cristã, não é que não abraça a fé cristã porque não quer o presente da salvação, mas eu desconfio que não abraça a fé cristã por não acreditar que os cristãos experimentam essa fé cristã que Jesus prometeu. E aí, quando a gente fala sobre a importância de você construir uma vida incrível, que eu e você possamos não conseguiram projetar não? Travou? Então tá legal, gente. Peço desculpa que eu ia falar como se vocês já soubessem o que estava ali atrás. Então vamos como na época do meu pastor. O tema dessa noite, né? Era assim que ele fazia. Então o tema dessa noite é: construa uma vida incrível. E agora, né? Porque a imagem, de certa forma, deixa a gente acomodado com a imaginação. Então, sem imagem, vamos provocar a nossa imaginação. Construa uma vida incrível. E aí talvez alguém diga assim: pastor, vida incrível com conta para pagar? Bem, eu acho que se você deve 10 mil e daqui a uma semana você deve 5 mil, você é um vencedor. Tudo bem que você ainda é um cara que está devendo, mas você não deve o que estava devendo. Se você estava preso a um maço de cigarro por dia e agora você está em um maço de cigarro por semana, você venceu sim. Se você, por exemplo, não aguentava guardar uma história de alguém, tudo que sabia você corria para contar para a primeira pessoa que aparecia, e agora você consegue segurar e ficar pelo menos uns 15 dias sem falar nada, né? Você está vencendo. Eu não sei se dá para perceber que na nossa cabeça, vitória só é aquela coisa extraordinária que acontece na vida do vizinho. Só que se você, por exemplo, tem uma meta e você está caminhando para mais perto dessa meta, você é um vitorioso. Se você brigava todo dia com o seu marido e agora você briga uma vez por semana, você está vencendo. Opa, foi? Tá dando para entender? Então, eu não sei se dá para perceber que essa vida incrível, essa vida tremenda, essa vida abençoada, essa vida abundante,
é algo que tem que ser construído. E aí talvez alguém diga assim, mas é tudo pela graça. É bom a gente lembrar que pela graça sois salvos. Agora, as outras coisas que não tem a ver com salvação, tem a ver com a nossa responsabilidade. Porque se nós não tivéssemos responsabilidade nenhuma, por que haveria um tal de trono branco lá na frente? Se ninguém tivesse responsabilidade nenhuma, por que teria um tal de galardão lá na frente? Então, não sei se dá para você perceber que assim, o fato de sermos salvos pela graça só significa que nós não temos como satisfazer as exigências da justiça de Deus. Ou seja, o cara mais consagrado dessa igreja, não sei quem é, depois vocês me contem, né? A irmã mais santa, pura e imaculada dessa igreja, não tem como satisfazer as exigências do Deus Santo, não tem como. Por isso que a salvação é pela graça. Agora, por exemplo, essa pessoa que é salva pela graça, dependendo de como ela se comportar, ela vai colher os frutos das suas escolhas. Então, eu não sei se dá para perceber que quando eu falo de construir uma vida incrível, eu falo da sua responsabilidade em relação ao seu dia a dia. Porque você pode ser um cara que fala com Deus face a face, mas se você gastar mais do que ganha, você até vai para o céu, talvez mais cedo. Mas o que acontece? O fato de você falar face a face com Deus não significa que você é um camarada extremamente responsável. Porque Deus pode falar com você. A pergunta é se você ouve, se você atende, se você bota em prática. Então essas questões aí, você vai ver os grandes heróis da fé. Você vai ver gente como Sansão, você vai ver gente como Abraão, você vai ver, por exemplo, Moisés, que deixou a mulher um tempão lá com o sogro, né? Eu fico pensando como é que ele devia dar assistência para os seus filhos, com todo respeito a Moisés, tá bom, gente? Mas assim, eu olho para algumas situações e fico observando, né? Ou seja, o fato de Deus falar com você, o fato de Deus salvar você, o fato de Deus operar um milagre, não significa que você não tenha responsabilidade pelos seus atos e que você não vai colher os frutos da sua semeadura. É importante pensar nisso. Existem coisas hoje, boas e ruins, que eu experimento, que tem a ver com a minha jornada. Existem relacionamentos que eu tenho, que me abençoam hoje, por causa de coisas lá atrás. Então é importante a gente ter em mente que nós precisamos construir isso. Uma vez dito isso, vamos pensar o seguinte, o próximo ponto, por favor, meu irmão. Quando você viu o tema, você viu uma pessoa correndo, ou seja, todo mundo tem o corpo para viver, né? A gente não tem um monte de Gasparzinhos aqui. Nós usamos o nosso corpo para andar, falar, sentar, comer e assim por diante. Mas existem aqueles que investem na sua estrutura física e existem aqueles que corroem a sua estrutura física. Seja crente ou não, tem gente que está botando o corpo para cima e tem gente que está botando o corpo para baixo. Tudo de Deus, tudo fala aleluia, tudo vai para o céu, mas cada um vai colher a sua semeadura. Tem aquele irmão que vai ao médico quase igual a esposa. Tem aquele que não vai, e quando vai, fica. Tudo crente, tudo homem de Deus. Então, eu não sei se dá para perceber que não tem a ver com salvação a questão daquilo que você faz. E aí, as pessoas, elas não param para observar isso, que embora, até mesmo em relação à questão da nossa salvação, a Bíblia fala para a gente desenvolver essa salvação. A Bíblia fala para a gente colocar em prática essa salvação. Porque tá legal, você tem fé, mas o que você faz com essa fé? Porque a fé sem obras, ela é o quê? Então eu não sei se dá para perceber que assim, não adianta nada você dizer que tem fé, não adianta nada você acreditar num monte de coisa e você não viver em correspondência àquilo que você está fazendo. É como, por exemplo, eu estava vindo para cá e eu estava ouvindo um louvor em que o compositor ele diz, né, que se a mão, se o coração, se partes dele não servirem a Deus, que Deus pode levar. E aí eu pensei assim, eu acho que assim, não é qualquer um que pode cantar um negócio desse não. Eu mesmo não tenho muita coragem.
Eu posso cantar, mas um olho aberto e outro fechado, né? Então assim, por quê? Porque a gente faz declarações de fé que muitas vezes a gente ou não está pensando no que está cantando, ou a gente está fazendo o seguinte: Deus é legal, Deus é bom, Deus releva, Deus sabe, né? Depois que o pessoal aprendeu a orar, tu sabes, né? Então é um negócio sério. E aí, diante de situações como essa, eu gostaria que você estivesse pensando comigo a respeito de como é que a gente faz em relação à nossa vida, nosso ministério, a nossa caminhada, porque na carta escrita aos Hebreus, tem gente que discute se é de Paulo, se não é de Paulo e assim por diante. E o que estava acontecendo ali? Essa carta é escrita para cristãos de origem judaicas, mostrando para eles que a fé cristã é superior à fé judaica, que a nova aliança é superior à antiga, que Jesus é a revelação completa e eterna de Deus, que Ele é o Filho de Deus, superior aos profetas do Antigo Testamento, aos anjos, a Moisés e a Josué. Ele é o eterno sumo sacerdote que se ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito a Deus, a fim de tirar os pecados da humanidade. À luz do exemplo dos heróis da fé no capítulo 11, os cristãos também devem permanecer firmes na verdade que abraçaram. Você percebe que isso não tem a ver com Deus, tem a ver com os cristãos. Ou seja, Deus deu a salvação a você. Agora, como você desenvolve essa salvação não é problema de Deus, é problema seu. Mas se Deus não ajudar, ninguém está discutindo a ajuda de Deus, mas até o seu ato de dependência de Deus é responsabilidade sua. Porque tem crente que confia na sua força, tem crente que confia no seu tempo de casa. Pastor, eu tenho 30 anos, entendeu? E aí o que acontece? Tem aquele que confia na sua bagagem teológica. Eu li todos os teólogos e filósofos alemães, brasileiros, ingleses, franceses, né? Tem aquele que se garante nisso. Tem aquele que eu sou a 4ª geração de baptista. Meu pai foi membro da igreja que tinha o nome de igreja, só para ter mais ou menos uma ideia. E aí tem gente que assim, se gaba dessas coisas. Só que eu não sei se dá para perceber que quando a gente depende de Deus, também é decisão nossa. Porque não tem a ver com Deus. Deus ofereceu salvação para todo mundo, mas tem aqueles que mesmo na igreja confiam em carros e cavalos, em vez de confiarem no nome do Senhor. Todo mundo diz que crê em Deus, mas na prática a teoria é outra. E assim, eu não vou citar exemplos aqui, mas você pode pensar em muitas situações. Melhor, em vez de você pensar na vida de terceiros, pense na sua. Na minha, houve momentos que eu confiei na minha habilidade. Houve momentos que eu confiei em que eu cedo aqui e não tenho aborrecimento e tenho sucesso no ministério, quando eu sabia o que era para ser feito. Mas a gente sabe como é que é a política, né? Malandramente. E aí nesse negócio, e aí você às vezes o que você faz? Deixa de confiar em Deus para confiar na sua articulação. E aí o que essa articulação acaba se tornando? Um Deus. Não sei se dá para você perceber que essas coisas não têm a ver com Deus. Ele continua lá reinando no alto sublime trono, mas a nossa atitude faz com que nós tenhamos um tipo de vida cristã. Pode ser uma vida incrível, pode ser uma vida religiosa medíocre, né? Que nossos filhos não querem seguir porque não acreditam que nossa vida é transformada. Nossos vizinhos não querem abraçar porque eles não acreditam que a nossa vida foi transformada. Nossos colegas de trabalho estão ali até por respeito quietos, mas quando a gente passa eles começam a falar. Eu lembro que quando eu trabalhei na portaria de uma empresa, eu falei que eu era crente. Aí perguntaram de qual denominação, e aí eu falei qual era. Porque se fosse de tal denominação, aí falou do fulano de tal, e falou que o fulano de tal até era seminarista, e começou a falar um monte de coisa. E quando o fulano de tal, eu conheci o fulano de tal, eu pensei assim, meu Deus, ele não faz ideia do que esses caras falam dele. Aí talvez você pergunte, você contou? Eu não. A Bíblia diz que aquele que se mete na vida alheia é como quem pega um cachorro pelas orelhas. Eu nunca quis pegar um cachorro pelas orelhas. Então eu acho que não deve ser legal me meter na vida dos outros, certo? Eu entendo que eu vou ajudar quem quiser me ajuda. Eu me meter já tem problema demais e não dou conta deles. Eu não sei se todo fofoqueiro por aí, né,
ele tem a vida dele bem organizada. Não sei, de repente sobra tempo. Mas aí nesse caso, qual é a proposta aqui? É de que nós não podemos parar. O texto deixa claro, olha, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E aí, quando a gente fala da grande nuvem de testemunhas, a gente vai observar o seguinte: opa, peraí, tem um pessoal lá atrás que conseguiu chegar. Então a gente vai ver que Abel chegou, Enoque chegou, Noé chegou, Abraão chegou, José chegou, Moisés chegou, e esses caras não eram perfeitos. Eles não eram perfeitos. E essa linguagem figurada, ela evoca uma competição atlética num anfiteatro. Imagina, por exemplo, aquela arquibancada, né? E aí nisso está todo mundo vendo você correr. E naquela corrida, as testemunhas poderiam ser como os heróis do passado, que acabaram de ser mencionados no capítulo 11. E eles não são meros espectadores. Tem gente que até prega, né, que Elias, Moisés estão olhando para a gente, mas assim, não como meros espectadores, mas como inspiradores. É aquela sensação de que se outros conseguiram, eu também vou conseguir. Se Abraão, que na hora da pressão mentiu, quer saber? Fulano, dá uma beliscada aí, né, na minha mulher, minha irmã, porque eu não quero aborrecimento, porque senão você vai me matar. Aí a gente pode falar assim, mas isso é um absurdo. Bem, eu não sei você como é que reagiu com uma ameaça de morte. É muito fácil criticar Abraão, né? Quando fala para Sara, Sara, é o seguinte, ó, na boa, você é minha irmã, entendeu? Se o rei lá tomar a decisão de querer ficar contigo, olha, foi bom enquanto durou e valeu. Aí alguém fala assim, mas ele não podia fazer isso. Bem, eu já vi gente mentir por muito menos. Numa entrevista de emprego, sentou o crente lá, qual o seu maior defeito? Sou perfeccionista. Fala sério, rapaz. Então nesse caso, a gente vai, sem falar, quando a gente canta tudo entregarei, mas tudo bem. E nessa situação, esses caras, eles são exemplos para nós. E a palavra grega traduzida por testemunhas dá origem à palavra que a gente usa como mártir na língua portuguesa. Ou seja, são pessoas que dão testemunhos do poder e da fé, do poder da fé e da fidelidade de Deus. E aí essas pessoas, elas dão testemunhos, seja com a vida, seja com a morte. Foi o que aconteceu com elas. E então, quando você olha para esse slide, você vê o seguinte: olha, peraí, essa vida que a gente está te chamando aqui de vida incrível é algo que, assim, para o mundo aí fora pode ser impossível. Para nós é apenas o próximo nível, porque já teve gente que chegou. Quando eu era criança tinha uma música, se eu não me engano, acho que era da Shirley Carvalhais, a ditosa cidade deve ser linda, se eu pudesse eu iria para lá agora, veria o Senhor frente a frente e cantaria naquele imenso coral. E diante de uma situação dessa, observa bem, na mentalidade humana hoje isso é impossível. Para quem está construindo uma vida incrível, esse impossível é o próximo nível, mais nada. Então eu não sei se dá para perceber, né, que você precisa construir essa vida incrível. Aí talvez alguém diga, não, mas isso daí é com Deus. Deus já deu, a questão é se você tira proveito dela. Já viu quando, por exemplo, um cara da minha idade compra um celular? Liga, tira foto e usa o WhatsApp e Facebook, que o Facebook é onde estão os coroas, né? Os jovens estão no Instagram. E aí nesse caso, nessa situação, para mim tá bom, Facebook, WhatsApp, tiro foto, tá tranquilo. Aí você bota na mão do teu sobrinho, rapaz, você percebe que seu celular quase voa. Por quê? Porque o celular tem uma capacidade que você tem na sua mão, mas você desconhece. Ou seja, você recebeu uma salvação, você é morada de Deus, o Espírito de Deus mora em você, pelo menos de acordo com a nossa declaração doutrinária. Se você acreditar diferente, você não vai falar aqui porque fica feio, mas de acordo com a nossa fé cristã, o Espírito Santo é Deus, sim ou não? Balançado. Então o que acontece? O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo mora em nós, sim ou não? Sim. Então,
Deus mora em nós ou não mora? Deus é onipotente, onisciente, onipresente, sim ou não? Há impossíveis para Deus? Gente, perceberam quem mora em nós? Perceberam quem vive em nós? Olha quanta coisa era para eu e você estarmos vivendo. E quando a gente fala de poder sobrenatural, a gente pensa logo, né, em alguma coisa do tipo o cego enxergar, o paralítico andar e coisas do tipo. E eu não estou nem indo muito longe. Eu só estou falando de alegria nos momentos difíceis, paz interior, paciência ou longanimidade no sofrimento, bondade, benignidade, né? Bondade que é fazer coisa boa e benignidade que é bondade de coração. Porque tá aí, ó, ano eleitoral, a gente vai ver muito gesto de bondade, mas que não é benigno. Se fosse benigno, teríamos um sistema justo que a gente não ia precisar de favor de ninguém. Não sei se dá para perceber. Se tivéssemos uma saúde decente, não ia precisarmos de retribuir favor a alguém que facilitou a nossa vida. Se tivéssemos uma educação decente, não estaríamos obrigados a votar em alguém porque prometemos alguma coisa. Eu não sei se dá para perceber. Então, existe a bondade, existe a benignidade. Então, alegria, paz, quer dizer, amor, né? Inclusive para amar os não amáveis. Porque tem um irmão que foi batizado na água, mas tem um irmão que foi batizado no limão. É ruim de aturar. Só Jesus na causa para você amar aquele cara. E aí o que acontece? Nessa hora tem gente que faz o quê? Ou sai da igreja, ou no dia da ceia não vai, ou por exemplo, na hora de ir embora, não passa pelo irmão, vai por uma outra porta. Mas está tudo na igreja. Quando Deus mora nele, eu fico pensando, imagina o Espírito Santo morando nessa pessoa, vendo uma situação dessa. Você consegue dormir tranquilo sabendo que tem uma barata voadora no seu quarto? Se ela estiver lá e você não souber, você está tranquilo. Mas se você escutar assim, tec-tec, tec-tec, tu já fica querendo saber que barulho é esse. Se você vira barata, ainda mais quando ela está com aquele salto alto assim, né? Agora percebe, você não quer estar numa casa imunda, você não quer estar numa casa suja, você não quer estar numa casa bagunçada, você não quer estar numa casa com rato e com barata. E aí eu pergunto, o Espírito vai morar numa casa onde a gente não ama as pessoas? Onde a gente, por exemplo, fica enfatizando as coisas ruins em vez de se alegrar no Senhor? Em que a gente tem mais perturbação mental do que a paz que excede todo o entendimento para guardar o nosso coração e nossa mente? Onde a gente, por exemplo, não tem paciência para Deus agir na hora certa? Vez por outra, quando eu converso com um ou outro irmão aqui por telefone, eu falo, irmãos, o que é de Deus a gente não força. Precisou forçar? Fica ligado. Seja para um lado, seja para o outro. Quando eu estava para orientar 2 candidatos ao ministério pastoral, eu falei assim, olha, eu até entendo você querer ser pastor, mas se você está muito desesperado para ser, cuidado, porque isso pode virar um ídolo. Aí é que está a questão. É importante ter isso em mente. Eu lembro, né, que quando eu levei o meu nome para a convocação extraordinária para a igreja votar se eu continuaria na minha igreja ou não depois de 10 anos, e a minha igreja decidiu que eu não ficasse mais, teve gente que falou, mas e o quórum, e isso e aquilo? Que é de Deus não força, que quórum? Eu entendo que é o seguinte, se você não quer me ouvir, se você não quer me atender, se você não quer caminhar comigo, se você não me quer como pastor, eu vou brigar com você? O que é de Deus a gente não força. Não força. Entende como é que é o negócio? Então é importante você, e talvez alguém diga, mas como é que ele fala um negócio assim? Sabe por quê? Porque o que é de Deus é de Deus. E se eu tenho que manipular o que é de Deus, talvez não seja de Deus. E se não é de Deus, eu não quero. Deu para perceber? Longanimidade, paciência. A gente vive lendo esse versículo, mas já parou para pensar? Benignidade, bondade, fidelidade. E essa palavra que a gente traduz por fidelidade pode ser traduzido por fé também, que tem tanto a ver com você confiar, com você ser confiável. É aí que está a questão. É aquela situação de que assim, a esposa sabe que se o vestido dela não está legal, ela não vai perguntar para o marido, porque ele não vai mentir. Porque a gente sabe muito bem que o marido quer paz, né? Porque quando o marido tem paz, mas aí é um outro assunto. E o que acontece? Aí às vezes o cara faz o quê? Mente.
Tá rindo? Mente. Só que a mulher, ela sabe, peraí, ele vai falar a verdade, ele é confiável. Então, eu sei que eu posso perguntar um negócio para ele que mesmo que eu fique chateado, ele vai me responder. Se ele estiver vacilando numa área, mesmo que eu fique decepcionada, ele vai me responder. Porque a pessoa tem pistes. Ela é pistós, de acordo com o grego, ou seja, ela tem a fé, ela tem a fidelidade. E ela é confiante e ela também é confiável. Por que ela pode ser autêntica? Porque ela sabe que tem um Deus que está controlando a história. Por isso ela pode ser quem ela é, por isso ela fala o que ela fala, por isso que ela faz o que ela faz, porque ela sabe que até o camarada que pode aparentemente ter o poder de tirar a vida dela, o chão que está debaixo do pé daquele camarada está sustentado pela potente mão de Deus. Quando Pilatos fala para Jesus: você não sabe que eu tenho autoridade para soltar, prender, bater, matar e acontecer? Jesus fala para ele o quê? Você não teria nenhuma autoridade se do céu não fosse dado. É estranho que hoje os crentes falam, né, das autoridades de um jeito tão desrespeitoso, que eu falo assim, engraçado, né? Jesus respeitou a autoridade de Pilatos. E os crentes modinha de hoje, né, fazer o quê? E nesse caso, a gente percebe, né, que eu e você precisamos construir essa vida incrível. Alegria, paz, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Oh, Jesus! Já viu aquele crente que fala assim: pastor, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair. Gente, a Bíblia fala que o crente é o que? Ovelha. Ovelha. Aprendei de mim que sou manso. E aí talvez alguém possa dizer assim: ah, pastor, mas eu não tenho sangue de barata. Sim, mas tem o sangue de Jesus. E o que acontece? Você talvez, gente, eu perco a paciência, você perde a paciência, de vez em quando a gente fica igual um siri na lata, né? Eu lembro de uma experiência que tinha feito uma festa, né, na igreja. E aí eu estou falando: gente, vamos guardar as coisas, vamos guardar as coisas, vamos guardar as coisas. E aí nisso, um está fazendo negócio, chegou uma hora que o camarada era maior do que eu, abri os braços para ele, como assim? Como é que é? Aí o pessoal estranha, né? Porque assim, o pessoal gosta de falar grosso com o pastor, mas quando o pastor fala grosso, fica todo no sentido, né? E aí nesse caso, depois eu pensei: meu Deus, eu rodei a baiana, que coisa... Depois eu fiquei sem graça comigo mesmo, né? Não que o cara tivesse certo, só que o fato de ele agir daquele jeito não significava que era para eu ficar perdendo o controle. Eu não sei se dá para perceber. E aí qual é a questão da mansidão? Que de repente eu posso ter um temperamento que assim, a pessoa me conhece e ela me cutuca sabendo que eu tenho esse temperamento. O que eu faço? Evito debater com ela, evito discutir com ela, porque o que vai acontecer? O Satanás vai sempre botar um perturbado para me desequilibrar. Então eu tenho que ficar atento com um negócio desse. Agora, mesmo que o Satanás coloque, não justifica, porque o fruto do Espírito é mansidão e domínio próprio. É aquele caso: se eu não consigo tomar conta da minha vida, como é que eu vou fazer as outras coisas? Percebe? Aí, observa bem como é que, por exemplo, o crente tem uma facilidade incrível de tomar conta da vida do outro. Agora, se ele tomasse conta da vida dele, como seria a igreja? Imagina se de repente, em vez de eu ficar olhando os seus filhos, eu olhasse o meu filho seria top, mas eu gasto tanto tempo tomando conta dos seus filhos. Você viu a filha do fulano? Você viu a sainha que ela estava usando? Você viu o filho da fulana? Você viu ele com aquela moto? Acho que ele nem é habilitado. Aí eu pergunto: o que eu tenho a ver com isso? E todo mundo na igreja cantando o hino, mas cadê o domínio próprio? Percebe? O Espírito está morando em mim, mas cadê o fruto? Aí alguém vai dizer: ah, mas daí é Deus que faz. Não, negativo. A Bíblia diz, no versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas: andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Concupiscência é mau desejo, tá, gente? É só isso. E aí nesse caso, observa bem como é que é a situação. Eu tenho que substituir meus pensamentos.
Eu tenho que mudar os meus hábitos. Eu tenho que escolher as pessoas com quem eu vou me relacionar. Eu tenho que tomar algumas decisões, porque o Espírito já mora em mim. Lembra do celular? A questão é o que eu tiro de proveito dessa ação sobrenatural. Você vai experimentar de Deus aquilo que você buscar. Tem gente que crê em Deus só para salvação. Tem gente que crê em Deus para salvação e para cura. Tem gente que crê em Deus para salvação, para cura e para o sustento. Nessa onda de violência, tem gente que crê em Deus para salvação, para cura, para o sustento e para segurança. Eu não sei se dá para perceber. Entende? Então é um tipo de situação, né, em que assim, eu e você podemos experimentar mais de Deus, mas é decisão nossa, não tem a ver. Ele distribui o Espírito para todos. Agora cada um experimenta de um jeito. Aí é que está a questão. Eu posso dar o mesmo celular para todo mundo e cada um vai experimentar aquilo que quiser explorar. Não sei se dá para perceber. E aí a gente, por exemplo, vai observar aqui a importância de você construir essa vida incrível. E eu peço que você leia comigo o que está escrito em amarelo aqui. Vamos todos juntos? Construa uma vida incrível, e aquilo que chamam de impossível será apenas o próximo nível. Então nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Eles chegaram, então você vai chegar. Eles conseguiram, então eu e você podemos conseguir. Porque eles não eram perfeitos, assim como nós não somos. Mas eles creram em Deus, eles se agarraram a Deus, eles buscaram a Deus, e Deus lhes respondeu na medida que eles creram. Agora, se eu entendo que é o seguinte, aceitei Jesus como meu Salvador e não vou para o inferno, é só bicão para frente até o juiz apitar, tá bom. E aí o que acontece? Como falamos hoje pela manhã, tem muita gente que aceita Jesus para não ir para o inferno, mas vive no inferno. E tem muita gente que está na igreja só porque quer ir para o céu, quando o céu poderia descer. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quer ver uma coisa interessante? Jesus deixa para chorar a lágrima de sangue desde a adolescência, é isso, gente? Desde o primeiro ano do ministério? Não. Ele vai chorar a lágrima de sangue quando ele já está ali na hora de tomar aquela coça, aquele julgamento injusto para ser preso e morto. Deu para perceber? Agora imagina se sou eu, sabendo que vou morrer crucificado, vou levar eu já ia acordar assim, meu Deus, daqui a 10 anos eu vou ser pregado na cruz, e aquilo vai doer. Imagina. Tem um almoço aqui, Jesus. Mas eu estou aqui, mas eu sei que daqui a 5 anos vão pegar um chicote, dar nas minhas costas, e aí o osso com um pedaço de metal vai cravar na minha carne, e quando o cara puxar vai vir rasgando. Imagina Jesus estar lá em Caná da Galileia, tem um casamento, que bom que você veio. Mas olha, vou falar um negócio, vou morrer. Percebe como é que é o negócio? E o caso dele era grave. A gente não declara, Gálatas 2, versículo 20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí eu não sei você, mas às vezes eu como pastor, eu fico vendo os levitas, tá entendendo? Eu fico ouvindo algumas pregações, eu vejo alguns crentes falando uns negócios e falo assim, não, eu estou no ônibus errado, porque assim, a gente fala muito bonito, a gente tem um palavrário muito legal. Outro dia teve um cara que depois do culto, né, porque Batista tem disso, né, termina o culto, depois o cara vai te chamar a atenção pelo que você pregou. E aí nisso, pastor falando gente boa. Eu falei, tá, mas eu cometi algum pecado? Eu fiz alguma coisa errada? O que eu fiz? Entende como é que é o negócio? Então, assim, a gente vai vivendo numa situação em que você tem que falar doravante, genuflexo, mesmo sem saber o que é. Agora, a mudança de vida mesmo, que é o que tem que acontecer, cadê? Eu não sei você, eu estou procurando a mudança de vida, e está difícil encontrar. Na minha, está difícil encontrar. Então a gente olha para isso e verifica que a gente tem que construir, porque esses homens do passado construíram. Mais um clique, minha irmã, por favor. E aí, uma outra coisa, né? Você vai verificar aqui, né? Já que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Com certeza alguma coisa te atrapalha. Alguma coisa atrapalha você. E é importante que você aprenda a lidar com isso que atrapalha você.
Com certeza tem algum tipo de pecado que te assedia, que te envolve. E cada um no seu quadrado, conforme a Rayane falou aqui na quarta-feira. Porque na cabeça da gente, pecado é só sexo e cachaça. Já reparou? Irmão fulano caiu. Ou ele está bebendo uma branquinha, porque o vinho está na Bíblia, né? E tem o Natal. Sabe como é que é? E geralmente, né, o irmão que tem a adega é o irmão que tem a casa de praia, a gente não vai falar mal dele. E nesse caso aqui, qual é a situação? O crente pobre não vai ter adega, né, gente? E aí nesse caso, observa bem como é que são as coisas. Você vai ver uma situação em que assim, o cara que caiu é o que bebeu a branquinha. Não, mas não bebeu. Ah, já sei, então é traição, ele traiu a mulher. Aí o cara que não bebeu a branquinha e que não traiu a mulher, esse cara acha que ele é puro. Entende? Sou dizimista, sou ofertante. Tá vendo essa sapata aqui? Meu suor tá aqui, entende? Eu sou professor de escola bíblica há 200 anos. Matusalém estudou comigo. Sabe com quem você está falando? E essa pessoa acha que não tem pecado. Você entende como é que é o negócio? Eu não estou dizendo que é errado. Não estou dizendo que é errado você ter virtudes. Eu só estou dizendo que se gabar e se achar melhor do que os outros, porque você não caiu no pecado do outro. Não, peraí. Ah, então legal. A irmãzinha saiu, né, de lá do motel com um fulano lá. A irmã que fez a fofoca e espalhou para a igreja toda é melhor do que a irmãzinha? Tá dando para perceber? O problema é que na nossa régua, pecado é sexo e cachaça. Eu lembro que na época que eu ia numa locadora, né, alugar filme, e aí nisso o rapaz estava conversando comigo, né, que uma dona crente casada estava assediando um rapaz que era solteiro. E esse rapaz contou para ele, e ele contou para mim. E eu falei na minha igreja outro dia, né, sobre isso daí. E aí depois eu contei para ele, ó, tá vendo? O cara contou para você contou para mim, eu contei para minha igreja toda aquela situação. E observa bem, eu cheguei para ele, eu falei assim, cara, eu não posso julgar essa irmã. Não, mas isso é um absurdo. Eu falei, não posso. Sabe por quê? Na época eu estava batalhando, né, que eu quero ver se até os 50 anos eu seco a gordura abdominal. Eu quero ver se eu consigo, né? E aí nisso, quero ter um abdômen igual do pai do Cris. Mas seguindo aqui, a respeito desse, o brabo é comer o que eu como, né, irmão? Aí complica, né? E aí nesse caso, observa bem, eu falei para ele, cara, eu não resisto um pão com linguiça. Gente, se eu tiver numa estrada, geralmente estrada tem disso, né? Aí você para, aí você tem mineirinho e pão com linguiça. Gente, olha só, quando eu falo isso, não é para vocês me darem não, tá? Eu acabei de falar que é uma tentação. Então o que acontece? Eu fui falar isso na minha igreja e começaram a me dar mineirinho. E aí nesse negócio assim, raciocina comigo. Eu falei, eu não venço pão com linguiça. Quem sou eu para pegar minha boca e falar da dona? Eu sei como é que é a vida dela. Eu sei quantas vezes ela lutou para não cair naquele pecado. Tá dando para entender? A gente tem muita facilidade para falar assim, fulano fez, mas a gente não sabe o passo a passo para a pessoa chegar naquele ponto. É muito fácil falar que o cara roubou a empresa, mas você não sabe o que ele passou. Eu não estou justificando o roubo, tá ok? E aí nesse caso, eu só estou aqui falando da nossa atitude diante do Deus Santo. É disso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus, né? Você roubou um carro, você tem que pagar pelo que você fez. Só estou dizendo que é o seguinte, em relação a pecado, você que não roubou um carro, você não é melhor do que o cara que roubou. Você que não bebe cachaça, você não é melhor do que o cara que bebe cachaça. Você, por exemplo, eu nunca bati na minha mãe. Quer medalha? Tá dando para entender? Não, pelo amor de Deus. Entende? Você não é melhor do que o cara que bateu na mãe. E eu não estou dizendo que é para bater na mãe. Então, diante de uma situação dessa, porque existe um tal de analfabetismo funcional, que a pessoa, ela sabe ler e ela ouve, mas ela entende diferente, certo? É muito comum, até em pregação, essas coisas. E aí, diante disso daí, né, eu e você precisamos nos afastar daquilo que tira a gente do propósito de Deus para a nossa vida. Quem está numa corrida precisa de leveza. Já somos mais do que vencedores, amém? No entanto, precisamos desimpedir a concretização dessa vitória. É como, por exemplo, se
um lutador tipo Júlio Cigano, Anderson Silva, esses caras aí, se ele for me chamar para o mano a mano, eu já perdi. Agora, o que acontece? Se tiver uma competição entre nós dois e eles não entrarem, eu sou o cara, eles não entraram. Ou seja, você é mais do que vencedor, mas você não vai experimentar essa mágica vitória se você não entrar na corrida. E tem muito crente que ele não experimenta, ele canta. É como aqueles pássaros que foram para a palestra sobre como voar e voltaram para casa andando, achando a palestra muito boa. Então não adianta. Então eu e você precisamos desimpedir o que concretiza a nossa vitória. Bom seria, né, que nós fôssemos menos humanos, porque ia ser mais fácil. Mas como nós somos imperfeitos, nós precisamos mudar pensamentos para influenciar sentimentos. Precisamos mudar palavras para influenciar pensamentos. Já viu aquela coisa assim? Eu lembro que na minha igreja, vez por outra, tinha alguém que falava assim: nossa igreja nunca passa dos 200 membros. Quase não tinha um mês que eu não escutava isso. Primeiro eu pergunto: o que adianta você falar coisas que te colocam para baixo? O que adianta? Ah, meu filho não tem jeito não, pastor. Falar meu filho não tem jeito não, resolve alguma coisa? Eu sei, é gostoso falar coisa ruim, eu sei que parece que é uma coisa prazerosa, negócio assim, eu tô acabado, a minha vida é uma droga, eu não sei porque é um prazer que a pessoa tem, né? Só que é o seguinte, resolve, não resolve. Ah, então eu vou ser fingido, por exemplo, não vou assumir que eu tenho problema, não é isso. A questão é que assim, não adianta um negócio desse. Então eu tenho que começar a vigiar, o que eu estou falando? Não, peraí, eu tenho problemas, mas eu sou uma bênção. Eu tenho defeitos, mas eu sou mais do que vencedor. Tudo bem, eu estou orando, não fui curado, mas vou continuar orando, pedindo a cura. Não adianta, vai orar e não vai ser curado, tá legal. Você continua na sua fé, eu continuo na minha fé. Aí, por exemplo, pô, tá legal, olha lá, morreu doente, tá, mas morreu doente com esperança. Tá dando para perceber? Qual é a palavra que fica na tua mente? Isso vai influenciar seu pensamento. E o seu pensamento vai mexer com o seu sentimento. E foi para o sentimento, filhão, aí já fica difícil de controlar. Porque você tem como apertar um botão para tirar a angústia? Você tem como apertar um botão para tirar a preocupação? Você tem como apertar um botão para tirar a tristeza? Quer ver uma coisa interessante? Uma pessoa falou rispidamente com você. Aquilo magoou você, né? E aí nisso, quando aquilo magoou você, aí você foi para casa e ficou pensando naquilo. Aí de manhã você acordou, ficou pensando naquilo. De noite ficou pensando naquilo. Você não vai sair daquele sofrimento, porque você não substitui os pensamentos. Você fica só pensando naquilo. Ah, pastor, você não sabe o que eu passei. Tudo bem, eu posso até não saber, mas você alimentar a dor que lhe causaram não vai resolver nada. Pelo contrário, eu sou do tipo do pensamento que quem me feriu só me fere uma vez. Eu não vou dar o gostinho para essa gente continuar me machucando. Me magoou, beleza, a vida que segue, eu toco a bola, vou para frente. Fulano vai ter a colheita dele e eu vou ter a minha. Agora se eu fico, sabe, irmã Fátima, você não sabe o que eu passei. Olha, fulano de tal falou aquilo para mim. Sabe, meu próprio pai, Reginaldo, sabe o que é o seu filho? Sabe, irmã dele, seu próprio filho falou um negócio desse. Eu passei noite sem dormir. Não, ele vai colher o que ele está fazendo. E aí, eu não sei se dá para perceber que a gente muitas vezes alimenta. E nesse caso, olha, peraí, já que eu não sou perfeito e eu falo coisas que mexem com o meu pensamento, e eu penso coisas que mexem com o meu sentimento, e eu sinto coisas que mexem com o meu comportamento, então não adianta só no final do ano eu falar assim, agora eu vou mudar. Eu tenho que mexer num monte de coisa. O que eu penso? O que eu sinto? O que eu falo para mim mesmo? Já viu? Ah, pastor, releva fulano, fulano é assim mesmo. Ou seja, a gente começa a se conformar com a realidade. Não. Nós somos águias, a gente voa acima das tempestades. Eu não aceito ficar ciscando como galinha.
Não aceito. Aí o analfabeto funcional vai entender que eu estou dizendo para Deus que eu não aceito a situação. Só que eu não estou dizendo isso para Deus. Eu estou dizendo que eu não me conformo com essa realidade e eu dou um basta para isso e eu decido mudar como pessoa. Eu não sei se dá para perceber a diferença. Porque quando um crente fala não aceito, todo mundo lembra do Universal, né? Só que até o Bispo Macedo pegou o coronavírus, só para ficar ligado, tá bom? Todo mundo é de carne e osso, tá certo? E tomou cloroquina, tá ok? Agora voltando para cá, em relação a isso aqui, a igreja do milagre, o bispo ficou doente, percebeu? Então, voltando para cá, né? Mas isso me faz até lembrar de uma situação, uma irmã muito querida minha, mas muito querida minha, e aí nisso, essa irmã, ela tinha sido diagnosticada com câncer e fez radioterapia e fez quimioterapia, e foi, né, um desses espirituais na casa dela e falou para ela que ela estava com câncer porque ela aceitava o câncer e ela não tinha que aceitar o câncer. E aí quando ela chegou para mim, né, irmã Ana Gonçalves chegou para mim e falou assim: pastor, estou me sentindo muito mal. Aí ela contou a história. Eu falei: irmã, se a senhora aceitasse o câncer, a senhora faria quimioterapia? Se a senhora aceitasse o câncer, a senhora faria radioterapia? Se a senhora aceitasse o câncer, a senhora iria ao médico? Não. A senhora está batalhando, a senhora está lutando, a senhora não está aceitando o câncer. A senhora só não está dando soco na mão dizendo eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, mas a senhora está agindo como quem não aceita. Estou dando só essa volta, né, para não ser confundido com um pregador neopentecostal. Não que eu, como batista, seja melhor que o neopentecostal, né, e até porque as nossas igrejas têm seus defeitos, que eu não vou falar aqui, mas a gente sabe que tem. E em relação a esse caso, eu e você precisamos nutrir bons sentimentos para influenciar boas ações. Eu e você precisamos mudar pensamentos para influenciar os sentimentos. E se nós praticarmos boas ações, nós vamos atingir bons resultados. Percebe? Você vai fazendo coisas e vai tendo resultados. Ah, eu não sei por que isso acontece comigo, filhão. Nada é do nada. Eu só não vou perguntar aqui se você plantar tangerina vai colher abóbora, porque o Gilmar vai fazer graça. E aí nesse caso, naquele dia ele me desequilibrou. Mas voltando para cá, eu não sei se dá para perceber, né? Com exceção dele, cara, tem gente que está plantando coisa e está esperando colher outra coisa e está reclamando da vida. Eu não sei porquê. Deus não fez, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Eu falar com licença, por favor, me desculpe, obrigado, não é problema de Deus. Eu decidi maneirar, né? Lembrei agora, irmã Deise, do cuscuz. Irmã Deise fez, o cuscuz estava muito bom, mas irmãos, passei dos 40, tem que botar o boi na sombra, não vou mexer de carboidrato de noite. E geralmente quando dá tempo, umas 10 horas, eu dou uma pedalada de uns 4 quilômetros. Por quê, gente? Porque tudo que eu faço é através do meu corpo, então eu tenho que cuidar do meu corpo. O exercício físico para pouco é proveitoso, comparado à piedade. Leia todo o texto. Porque a piedade serve para toda a eternidade, mas o exercício físico serve para você conseguir sentar aí na cadeira. Se o teu corpo não estiver legal, como é que você senta? Se o corpo não estiver legal, como é que você fica em pé? Se o corpo não estiver legal, como é que você vai se alimentar? Preciso de vitamina C, mas o estômago está com gastrite, como é que você faz? Então a gente tem que se cuidar. E isso não tem a ver com Deus. Deus é responsável pelo milagre. Deus é responsável pela cura. O cuidado de saúde é problema de cada um. Paulo, quando fala a Timóteo, olha, toma um pouco de vinho, Paulo não está falando para Timóteo beber. Paulo está falando para tomar remédio, entendeu? E aí nesse caso, né, em relação aí, esse barulho não deve ter machucado. Geralmente quando dá, aquele mal de cabeça batendo em parede. Então nesse caso aí foi alguma superfície flexível. E nesse caso aqui, em relação a isso aqui, meus irmãos, né, diante de tão grande chamado, nós não podemos nos conformar com sentimentos nocivos, com pensamentos maldosos, com relacionamentos perniciosos, porque Deus espera mais de nós. E aí eu pergunto, o que está atrapalhando você? Qual é o pecado que precisa ser deixado? Pensa aí agora. Tudo bem, você pode não ter problema de ordem sexual nem de bebida alcoólica, mas com certeza tem alguma coisa na sua vida que você tem que deixar, que você tem que vencer. Quer ver uma coisa? Tem gente que se acha superior aos outros. Tem que ser liberto disso. Está dando para entender?
A pessoa ela acha que é melhor do que os outros. Ela sempre acha que a decisão dela é melhor. Ela acha que a opinião dela é melhor. Ela vai na consulta do médico e ela dá aula para o médico. Eu lembro que quando o médico passou algumas coisas para o meu filho, aí gente da minha família, médico não sabe de nada. Eu falei, então tá bom, vou levar meu filho no mecânico. É um tal de assim, sabe, tem gente que está na prateleira de cima. Acorda, Alice, não é assim. Está aí a sepultura e o assento sanitário para mostrar. No final todo mundo cheira mal, filho, todo mundo. Ou você tem algum assento sanitário e alguma urna com cadáver cheirosa? Não tem. Então eu e você precisamos evitar. E aí eu peço que você leia comigo o que está ali em amarelo. Deus investiu em você para ser indesistível e continuar inabalável na construção de uma vida incrível. Eu e você precisamos ser indesistíveis. Caiu, levanta de novo, caiu, levanta de novo, caiu, levanta de novo. Tudo bem, eu tenho 15 anos de ordenação ao ministério pastoral, só li a Bíblia 4 vezes, mas Deus sabe quantas vezes eu tentei. E por que eu não me envergonho de falar que eu só li 4 vezes? Porque eu sei todos os anos que eu tentei e não fui até o final, mas no ano seguinte eu tentava de novo. E eu lembro que teve uma vez que eu estava com raiva, agora eu vou imitar a Universal, eu estava revoltado com a situação e eu li a Bíblia toda em 3 meses. Falei assim, não, já que em 3 meses eu começo a desanimar, eu vou ler ela toda em 3 meses. E eu me enganei a mim mesmo e li a minha Bíblia toda. Eu não posso desistir, você não pode desistir. Tem gente precisando de salvação. Enquanto a gente fica aí no mimimi, eu vou parar, não sei o que lá, não tem amor na igreja, e não sei o que, não sei o que lá. Tem gente indo pro inferno. E de repente é o meu vizinho, é o seu vizinho, é aquele garoto que você viu crescendo, é aquela menina que você viu pequenininha. Tem gente indo pro inferno. Você não pode parar. Deus investiu em você. Eu e você não podemos desistir, não podemos desanimar. Amém. E eles ali estavam desistindo porque, eu até entendo, estava havendo perseguição. Imagina, o judaísmo era permitido, mas o cristianismo não. Então vamos voltar para o judaísmo, é tudo a mesma coisa. Não é. Se voltar vai dar ruim. E aí nisso, eu preciso ser indesistível. E eu preciso continuar inabalável. O que te abala? Evita esse negócio. Evita. Gente, tentação a gente não enfrenta, tentação a gente evita. Evita, não tem como. É aquele caso, vai ter lá em casa maçã e banana. Aí eu vou na festa de aniversário, aí tem cajuzinho, tem brigadeiro, tem quindim. Pronto. Aí rola um negócio desse. Mais uma série da Netflix, um sofá. Eu não vou comer, eu não vou comer. Eu não vou comer. Quando for ver, já era. Pai, pequei. Deu para perceber como é que é o negócio? Eu usei esse exemplo porque esse exemplo é tranquilo. Mas pensa aí em alguma área da sua vida. Entende? E o último ponto. Clica por gentileza, minha irmã. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Sabe, e eu gostaria que você pensasse com carinho, meu irmão, olha, quem sofre cresce, quem cresce conquista, e quem conquista vai ser recompensado. A vida cristã ela é retratada como uma corrida de longa distância, não como uma corrida de curta velocidade. Alguns cristãos hebreus eram tentados a desistir da corrida por causa da perseguição, mas você não pode parar. Deus investiu em você, com exemplos inspiradores, os heróis da fé, com orientações que visam o distanciamento do pecado e a leveza da corrida e a tenacidade para continuar. As escrituras estão aí para te ensinar a se afastar do pecado, a ficar mais leve para a corrida, a tirar o peso que te atrapalha e a te dar tenacidade. A tenaz é aquela peça de metal que pega a brasa e aguenta a brasa. Você tem que ser desse tipo. Você tem que ter couro grosso, porque a vida não vai dar mole para você. As pessoas não são boazinhas. Desculpa, você também é pessoa, tá? Só para você lembrar disso. Então as pessoas não são boazinhas, as pessoas falham, elas faltam com a gente. As pessoas, elas dizem uma coisa pra gente e fazem outra. As pessoas nos decepcionam. Nós também fazemos com os outros, tá? Que a gente não lembra. Então o que acontece? O mundo é desse jeito. E se você
você for desistir porque o mundo é imperfeito, você vai para onde? Vai para Marte. Aí a imperfeição vai chegar em Marte, porque você está indo para lá. Então eu não sei se dá para perceber. Ah, minha igreja é assim, assado. Você acha que a outra não vai ter problema não? A outra vai ter também. Talvez não tenha o mesmo problema, mas tem outro. Aí que está a situação. Um pastor amigo meu falou que tinha um pastor ido numa determinada igreja, aí viu, né, aquela igreja, região litorânea, praia, sol, aquele negócio todinho, aquilo que o pessoal chama, né, de igrejão, ministério glorioso, aquela coisa todinha. E esse pastor chegou para o pastor da igreja e falou assim: cara, me conta aí, como é que é esse pastor aqui? Aí ele: você é de onde? Ah, sou de lá de São João de Meriti, onde o ônibus nunca passa, né? Eu sou de lá, entendeu? Agora tem. Aí nessa situação melhorou agora o asfalto lá, né? E nesse caso, em relação a isso, o pastor falou assim: sabe o diabo? Sim, o mesmo Satanás que te tenta lá é o que me tenta aqui. O mesmo diabo que perturba lá é o que perturba aqui. Mas a gente tem aquela ideia, né, de que assim, vai ser diferente com uma outra situação. E uma coisa que eu queria dizer para você: quem você é, você leva para onde você vai. Então, se você tem que mudar alguma coisa, mude-se a si mesmo. Entende? Aprenda a desenvolver mais paciência, mais amor, cure suas emoções, vença-se a si mesmo, porque o mundo não vai melhorar para você ser mais feliz. É você que tem que mudar a sua lente. Então, eu peço que você lê de novo comigo que está aqui em amarelo. Vamos lá. Você não pode parar. Torne-se incansável e permaneça imparável na construção de uma vida incrível. Você não pode se deixar levar pelo cansaço. Você não pode parar. Você precisa ser imparável. Porque se você parar, a tendência é o quê? Agora eu vou sentar, agora eu vou descansar, agora eu vou ficar aqui. Aí daqui a pouco, lembra de Davi? No período que todos foram para a batalha, Davi, ele foi lá para o terraço dele e começou a folhear o seu Instagram. E aí ele viu a foto de uma piriguete e ficou por lá mesmo, e a vida dele virou um inferno. Deu para perceber? Um instante. Eu não sei se dá para você perceber, o homem segundo o coração de Deus. É bom lembrar, homem segundo o coração de Deus não deixa de ser homem quando ele se torna segundo o coração de Deus. Homens de Deus também são homens, e homens falham. E já que você sabe disso, que tal você frear antes da curva da derrapagem? Amém? Amém. Então, fiquemos de pé.